Queridos, continuando essa nossa Semana da Pátria, não é? Esse tempo, porque até coloquei aqui agora uma foto, né, da nossa bandeira do Brasil, uma foto estilizada dela, e eu queria, junto com a igreja, junto com todos os amigos que estão conosco, entender se é uma afirmativa ou se é uma interrogação. Inicialmente uma afirmativa: Deus é Senhor. Mas para alguns pode ser uma interrogação: Deus, Ele é Senhor? É uma convicção ou uma dúvida? E o Salmo de número 144, eu queria, junto com os irmãos, fazer a leitura deste Salmo e alguns outros textos no decorrer da nossa reflexão nesta noite, para nós podermos entender como que Deus, literalmente, Ele é Senhor, Senhor da nossa vida. O Salmo de número 144 é um salmo, o versículo em questão que está anotado aqui para nós, ele é semelhante ao que está no Salmo de número 33, mas eu quero ler alguns versículos do Salmo de número 144, junto com os irmãos aqui, a partir do verso de número 9, Salmo de número 144, a partir do versículo de número 9, Livro dos Salmos, vamos ler o Salmo de número 144, a partir do versículo número 9. A Bíblia diz assim: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. E ele termina o salmo dizendo: como é feliz o povo assim abençoado, e como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? O salmista Davi, aqui neste exato momento da escrita do Salmo de número 144, ele abre esse salmo bem dizendo: Senhor, bendito seja o Senhor, minha rocha. E é um salmo, queridos, de gratidão e reconhecimento. Quando ele começa a falar deste Deus e perguntar quem é o homem, porque Deus ama o homem, Deus ama o mundo, nós vamos entender um pouco disso também. E ele fala: quem é o homem para o Senhor se importar com ele? Quando ele faz essa declaração sobre a produção, sobre a proteção, que me chamou a atenção no versículo de número 14: os nossos gados darão crias, não vai haver no nosso meio praga alguma e nem tampouco aborto. E aí ele termina dizendo sobre a bênção, como esse povo que vive assim, ele é abençoado. E como é feliz o povo que
tem a Deus como Senhor. Queridos, não é de hoje, e é o texto que eu coloquei aqui para nós, o versículo de número 15. Sim, Bíblia Viva diz assim: sim, feliz é o povo que é abençoado dessa maneira. De que maneira? Da forma como Davi descreve anteriormente: o campo produzindo, a criação se multiplicando, pragas não havendo, mortes não havendo. Sim, feliz é o povo que é abençoado dessa maneira. E como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. A gente tem umas falas aí de algumas pessoas, né, que eu até fiz questão de anotar, né? O Brasil pertence ao Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, né? Esse pensamento positivista. É bom que você atraia para você coisas boas, mas nós precisamos tomar cuidado, queridos, com o que verdadeiramente a Bíblia nos ensina. Se nós formos pensar numa base bíblica para encontrarmos dizendo o Brasil pertence ao Senhor, o Brasil é do Senhor, nós não temos. Quando nós vamos olhar dentro da Bíblia, Deus só fala sobre o seu povo, Israel. Mesmo assim, por causa de uma aliança que ele fez com Abraão em Gênesis, a partir de Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E fala que dele, ou seja, das entranhas dele, formaria um povo que seria o povo dele. E os irmãos já me ouviram, né? Viram e ouviram falando que hoje, pela fé, nós vamos entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco, nós somos esse novo Israel de Deus. Mas não é o Brasil que pertence ao Senhor. Olha o que diz o Salmo de número 24. O Salmo de número 24 diz que do Senhor é o quê? A terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então não é só determinado território, mas o planeta Terra pertence ao Senhor Jesus, pertence a Deus. E nós podemos ver dentro do Salmo de número 24, continuando, o Senhor mesmo, o salmista mesmo faz a colocação para nós. Por quê? Que do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Por quê? Versículo número 2: porque foi o Senhor quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Queridos, não podemos perder de vista que a terra, ela é amada pelo Senhor e ela pertence a Deus. Algumas pessoas falam que algumas situações pertencem ao inimigo das nossas almas, mas ele é um plagiador. Determinados ritmos pertencem a ele, não pertencem todos os ritmos, e tudo que tem fôlego. O salmista fecha o livro dos Salmos no capítulo 150 dizendo: tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Assim como nós vemos na atualidade que querem acreditar a determinadas pessoas, grupos, algumas coisas que não tem nada a ver. Algumas pessoas do nosso dia também ainda acreditam ao inimigo das nossas almas, coisas que não pertencem a ele. E por que este mundo é querido por Deus? Porque o próprio Jesus, em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou Governador Valadares? Não. Deus amou Belo Horizonte? Não. São Paulo? Não. Rio de Janeiro? Não. Nova York? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? O mundo que Ele criou. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça. Mas por que então algumas pessoas, eu estou nesse pano de fundo com os irmãos, para adentrarmos ao que nós vamos entender sobre Deus, Ele é Senhor? Ou Deus é Senhor? Mas por que muitos dizem que Israel foi escolhido? Israel era um povo mais justo, um povo mais nobre, mais numeroso? Não. Como eu disse, foi escolhido pela promessa que Deus fez ao pai, ou aos pais, que a gente sempre lê: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aonde nós entramos nessa? Entramos pela falta de obediência desse povo, que nós vimos na semana passada, que se chama pelo meu nome, que deu lugar, que abriu brecha. Por causa de Abraão, Deus escolheu a descendência de Jacó para serem propriedade peculiar dele. E lembro de hoje de manhã, pastor, na nossa escola bíblica, trabalhamos um pouco sobre isso, sobre essa eclesiologia, trazendo para a igreja de hoje, não é? Porque no Antigo Testamento não tinha igreja, foi construído o templo posteriormente por Salomão, onde o povo ele viria de tempo em tempo para a celebração, para a consagração. Então não é só o povo de Israel do passado, mas eu quero dizer que atinge a mim e a você. E eu volto a lembrar o texto que nós lemos na semana passada, que está em 1 Pedro 2,9. Eu e você, nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, um povo que foi adquirido, mas não para ficar prostrado, não para ficar parado, não para ficar, permita-me, abre aspas, vendo a banda tocar. Não, um povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, nos retirou, extraiu-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como o próprio Pedro, versículo 10 agora, depois do versículo 9, nós que antes, em outro tempo, nós não éramos povo de Deus, pela fé em Cristo Jesus, agora nós somos povo de Deus. E aí nós temos João capítulo 1 e João capítulo 3 que nos fortalece nisso. Nós agora pela fé, nós somos pelo nascimento filhos de Deus, geração eleita, e não somente por vínculo de sangue, porque João capítulo 8, quando Jesus vai falar com aqueles homens doutores da lei, e Jesus chama a atenção deles, porque eles falam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou assim: Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 8, você vai ver Jesus então falando sobre os filhos de Abraão e os filhos do diabo. E aqueles homens ficaram estarrecidos: como é que o Senhor nos chama assim? Nós somos filhos. Ele falou assim: mas não adianta. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui, já falei inclusive com meus dois filhotes. Não é porque é filho de um cristão, não é filho de crente que é crente. O filho do leão é leãozinho, o filho do gato, gatinho. Mas o filho do crente, ou do cristão, não é um cristãozinho. Por quê? Porque isso é pessoal, querido. Isso é particular. Eu não vou levar ninguém na ponga. Não sei se todos sabem o que é isso, né? Eu não vou levar ninguém de carona comigo, e nem eles levarão a mim ou a mãe de carona com eles. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando Pedro escreve a sua carta falando sobre essa geração, é o que Jesus fala em João capítulo 1: todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas quando chega no capítulo 8, eu falei com vocês, Jesus chama a atenção daqueles homens, porque ele diz assim: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam,
pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Existem muitas pessoas que falam. Eu era uma dessas pessoas. Quando nós chegamos próximo a essas pessoas, aumentamos nosso vínculo de amizade e queremos que ela venha morar conosco no céu. E o que nós falamos? O pastor Everaldo aqui falou sobre missões. Os nossos missionários estão nos campos, porque nós queremos despovoar o inferno e povoar o céu. Nós queremos sim a cidade santa, voltar para casa, e queremos que outros amigos se tornem irmãos e volte conosco para casa. E sempre falamos: olha, você precisa aceitar a Cristo. E a pessoa, assim como esses homens, fala assim: mas eu tenho Jesus desde quando eu nasci. Eu também pensava assim, e equivocado estava eu, porque você só tem uma coisa quando você a adquire, aí você tem. E a minha pergunta sempre é: quando foi que você aceitou a Cristo Jesus como Senhor da sua vida? Como que as pessoas falam que Brasil é do Senhor Jesus, se não vive nessa prática de senhorio? Quando Davi está escrevendo o Salmo de número 144, ele fala, primeiro pergunta a Deus: mas quem é o homem? E depois ele fala dos benefícios de Deus na vida do homem. E ele conclui o Salmo de número 144 dizendo: olha, sim, esse povo é feliz, ele é abençoado dessa maneira. A fome está longe, miséria está longe, o gado está bem, mortes não há, os campos estão produzindo. E eu retorno no último encontro nosso, na semana passada, domingo à noite, quando Deus falou para o seu povo em Crônicas 7:14: se vocês fizerem assim, eu vou ouvir. Lembram? Eu vou ouvir. A terra vai ser sarada, os benefícios virão. Mas quando queridos, que Deus será Senhor da minha vida e Senhor da nossa nação? Salmo 33, verso 12 diz que feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus, e feliz é o povo, feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Como que isso se dá? Eu queria entender rapidamente. Primeiro, para que Deus seja sim Senhor da sua vida, você precisa amar e adorar a esse Deus acima de todas as coisas. Se a sua esposa está em primeiro lugar, está errado. Seu marido está em primeiro lugar, está errado. Seus filhos, está errado. Mas eu amo tanto, está errado. Isso se chama idolatria, tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Por isso, se você quer, se o Brasil deseja que Deus seja literalmente Senhor deste país, e eu e você, nós precisamos amar e adorar esse Deus acima de todas as coisas. Não são por movimentos políticos que nós devemos nos mover, queridos. Eu falo isso pelo que aconteceu durante a semana, e parece que hoje também ia ter outro acontecimento. Não sei se teve. O que motiva? Meu amor a Deus, a minha adoração a Ele tem que estar em primeiro plano. O que eu vou fazer engrandece o nome dEle, Ele fica feliz. Eu estarei mostrando para as pessoas que Ele então é Senhor da minha vida. Assim vai acontecer com o Brasil. Quando a nação brasileira entender que precisa amar e adorar, primeiro plano, Deus, não as coisas. As coisas, não é, pastor, hoje de manhã? As coisas são para serem usadas,
e as pessoas, queridos, para serem amadas. Só que está havendo uma inversão aí. As coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. Eu desafio nesta noite, em primeiro lugar, quero 5 desafios para nós. O primeiro desafio é amar e adorar. Agora o segundo é crer. É você crer neste Deus que Ele é Criador e sustentador da sua vida. É Ele quem cuida de você. É esse Deus que Davi está falando aqui no Salmo de número 144. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem faz. E quem somos nós? Quem sou eu e quem é este povo? Eu preciso crer que se Deus deu, Ele vai sustentar, Ele vai cuidar. O Brasil precisa crer assim. Terceira situação importante. Assim como Davi chama a nossa atenção no Salmo de número 144, eu preciso saber que não é o homem, mas é Deus quem é aquele que governa todas as nações. Ele permite ao homem fazer algumas coisas, mas nós precisamos entender a soberania de Deus, e aí sim, Deus será Senhor. O fato de ser Senhor, queridos, inclui aí, e essa palavra de ser Senhor, em todo momento que nós temos ela no Novo Testamento, da situação daquele que tem o outro como Senhor, é ele ser escravo dele. É este estar submisso àquele. Então, se Deus é Senhor, eu tenho que estar submisso a Ele e entender que Ele é quem governa todas as coisas, todas as nações. Uma nação é feliz, um povo é escolhido para ser a herança dele, quando sabe que Ele tem todo o poder para governar. Caminhando para o final, assim como Davi, confiança. Confiar que é este Deus é quem tem total capacidade de dar a vitória. Davi no versículo de número 11 ele fala: dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que levanta a mão direita enganosamente, juramentos enganosos. E a própria Bíblia chama a minha e a sua atenção para nós não confiarmos no homem. No homem é este homem, no homem é aquele homem. Eu preciso confiar é que Deus, é Ele que é o dono da vitória. E Ele nunca perdeu uma batalha, queridos. Nunca. E aí nós podemos fazer um paralelo ou parafrasear o Novo Testamento, porque Ele venceu, e em Cristo Jesus, agora no tempo da graça, nós somos mais do que vencedores. Deus será Senhor sim do Brasil, quando o povo brasileiro confiar que é Ele que dá vitória. Não é uma caneta, não é uma fala, não é um belo discurso, não é o poder do homem, mas é o poder de Deus. Concluo pegando o tempo da nossa campanha, resumindo-a desde janeiro até agora. Cristo é a única esperança, e para Deus ser Senhor da nossa nação, ela precisa colocar a esperança dela no Deus da esperança. Assim como Pedro declara para Jesus, quando alguns dos discípulos, a gente só lembra de 12 discípulos, não, existia uma multidão que eram discípulos de Jesus, que seguia Jesus. E quando Jesus começou a falar das aflições que
ele e os seus seguidores estariam enfrentando, algumas pessoas começaram a abandonar. E quando Jesus percebeu que as pessoas estavam indo embora, perguntou aos seus mais próximos: vem cá, vocês também não querem dar no pé? Não querem seguir a multidão? Pedro olha para Jesus, a Bíblia diz para nós, fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Queridos, Brasil mudará quando o povo brasileiro colocar a esperança dele no Deus da esperança. Não colocar no homem, não é no Jair, não é no João, não é na Maria, não é no Zé, não, é em Deus. Ele precisa ser a nossa esperança. Cristo, a única esperança. E aí não haverá dúvida: Deus é Senhor? Não. Haverá uma afirmativa, uma afirmação, e uma afirmação forte, porque o ponto de exclamação chama a nossa atenção. E não é dizer Deus é Senhor, mas é dizer Deus é Senhor, e precisa ser Senhor. Se Ele estiver em primeiro lugar, ou seja, meu amor e a minha adoração tem que ser para Ele. Quando eu crer que Ele é Criador e sustentador, quando eu saber de verdade que é Ele quem governa as nações, quando eu confio que é Ele que pode e tem todo o poder para me dar vitória, e quando eu coloco a minha esperança nele, e não no homem ou na mulher, não em um governo, não em um poder, mas nele, aí sim nós vamos poder recitar em alto e bom som: Brasil pertence, Brasil é, Brasil é feliz. Por que que existe muita desgraça ainda na nossa terra? Mas por que que ela ainda não sucumbiu? Por causa do amor de Deus. Porque existe um povo, como nós vimos na semana passada, que ainda não entregou os pontos. Um povo que faz parte daquele exército, quando o profeta vai se esconder dentro da caverna e fala assim: oh, eu estou sozinho, não tem ninguém. Ele fala assim: levanta, rapaz, eu separei mais uns 7.000. Queridos, nós não estamos sozinhos, mas nós não podemos entregar os pontos. Jesus ama o Brasil, Jesus ama a sua vida, Jesus ama a minha vida, e Ele deseja, e nós precisamos fazer, melhor dizendo, Senhor das nossas vidas, integralmente, e não só parte. Ele não pode ser Senhor só dentro da minha casa, Ele não pode ser Senhor só no meu local de trabalho, Ele não pode ser Senhor só na minha vizinhança, não. Ele precisa ser Senhor onde eu estiver. Que assim seja nas nossas vidas. Nós não estamos só, não vamos entregar os pontos, mas nós precisamos sim ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, acreditar que Ele tem poder para nos dar a vitória em toda e qualquer situação, que o domínio está em suas mãos, porque Ele criou e sustenta. Precisamos acreditar assim e colocar a nossa esperança nele, em nome de Jesus. E aí o salmista dizendo: tudo vai bem, o povo será muito abençoado, porque esse povo tem a Deus como seu Senhor. Que assim seja.
O hino que nós íamos cantar mais cedo, não conseguimos harmonia com ele, é a declaração que a minha pátria é para Cristo. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus essa terra do Brasil.